Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus no texto da nossa exposição, nossa reflexão nessa noite, nós iremos ao Senhor mais uma vez em oração. Vamos mais uma vez rogar pela nossa igreja, rogar por nossas vidas, pedir pela graça de Deus sobre nós, que Ele possa continuar operando em nós e operando através de nós, e que o Evangelho da Cruz, de fato, possa operar salvação no nosso meio. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor, orar ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz, o Senhor nos resgatou, Pai, o Senhor nos redimiu, o Senhor, Pai, nos separou e através do Evangelho da Cruz, considerado uma loucura pelo mundo, o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Nós conhecemos o poder do Senhor, o poder para a salvação do Senhor. E nós te louvamos por isso. E a nossa oração, ó Deus, é que a nossa fé esteja continuamente firmada, fundamentada no poder de Deus em Cristo, no Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor não permita que essa igreja, Senhor Deus, venha a abraçar, Senhor Deus, uma pregação diferente da simples pregação do Evangelho. Que o Senhor não nos permita, Senhor Deus, ficarmos maravilhados com outra coisa, senão com o Evangelho de Cristo. Que nós não sejamos levados de um lado para o outro por ensinos novos, por doutrinas diferentes do simples Evangelho de Cristo Jesus. Que nós possamos nessa noite, ó Deus, relembrar que foi o poder de Deus em Cristo, o Evangelho da cruz, que nos salvou. E é nele que nós devemos fundamentar a nossa fé. É sobre ele no qual nós devemos erguer as nossas vidas, erguer a fé do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor abençoe a tua igreja nessa noite. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos. Que o Senhor visite cada um em suas necessidades físicas, necessidades também espiritual. Que o Senhor, Deus, possa renovar os que precisam de renovo. Que o Senhor possa trazer descanso para aqueles que se sentem atribulados e cansados. Que o Senhor, Deus, possa despertar os que dormem. Que o Senhor, Deus, possa exortar os que caminham, Senhor Deus, no pecado. E que o Senhor possa sustentar a cada um de nós na fé do Senhor. Que o Senhor fortaleça a tua igreja, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós, na última semana, concluímos o capítulo 1. E com a graça do Senhor, nesta noite, iremos iniciar o capítulo 2 dessa carta. Iremos fazer a leitura dos primeiros versículos desse capítulo, a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 5. Farei a leitura, ouça com fé, com atenção o que diz a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor, desta vez clamando por graça, clamando por capacitação
para entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor fale poderosamente conosco. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho da cruz nessa noite possa nos transformar, nos edificar e fortalecer. Para a honra e glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, um autor antigo chamado Quintiliano, ele expressa nas suas palavras a sua admiração por um grande orador chamado Tráquilos. E é interessante que essa demonstração de admiração por esse grande orador dos seus dias é uma demonstração muito clara de como os coríntios ou como o mundo grego apreciava os oradores. Quintiliano diz assim a respeito desse homem, ele diz: Tráquilos parecia se destacar de todos os seus contemporâneos quando falava. Tal era o efeito produzido por sua estatura elevada, o fogo do seu olhar, a dignidade da sua face, a excelência dos seus gestos, juntamente com a sua voz que superava a voz de todos os trágicos que já ouvi. Veja como ele descreve esse orador. Um orador que tem uma estatura elevada, uma voz brilhante, um olhar digno, uma face que resplandecia e uma voz, certamente uma voz maravilhosa. Assim eram os grandes oradores no período de Paulo e no período da igreja de Corinto. Assim eram os grandes filósofos daqueles dias, homens que eram considerados homens de grande poder na palavra, que tinham uma voz bonita, que sabiam articular bem as ideias, homens bonitos, homens que se expressavam bem, homens que provocavam grande espanto na sua plateia por causa da dignidade com qual falavam. O que nós lemos hoje no testemunho de Paulo parece ser exatamente o oposto disso. É verdade, nós não tivemos o privilégio de ouvir uma pregação de Paulo, nem ver a aparência de Paulo para saber como Paulo era, se ele era tão grandioso assim como esse homem. A verdade é que a gente tem apenas um relato da aparência de Paulo, e é um relato apócrifo, em outras palavras, nós não podemos confiar muito. Segundo esse relato, Paulo seria um homem baixinho, careca e com o nariz pontudo, como um nariz de águia, né? É exatamente esse o relato. Em outras palavras, se esse relato é verdadeiro, Paulo não era um homem muito bonito e nem de uma aparência muito glamurosa. Sendo isso verdade ou não, se Paulo era bonito ou não, a verdade é que da própria boca de Paulo nós ficamos sabendo que a sua pregação não era comparável às pregações ou às grandes orações desses grandes oradores gregos. Pelo contrário, enquanto esses oradores gregos eram conhecidos pela grande majestade das suas palavras, Paulo diz que pregou em fraqueza, em simplicidade, e tudo isso para que a fé daqueles irmãos não se alicerçassem na sabedoria e na grandiosidade do homem, mas somente no poder de Deus. Como temos visto, irmãos, ao longo das últimas semanas, a igreja de Corinto está passando por uma séria crise. Em resumo, nós temos visto como o pensamento mundano tem entrado nessa igreja, e o primeiro sintoma desse pensamento mundano, desse modo de vida mundano, é as divisões no contexto da igreja. Como nós mencionamos, o problema das divisões nessa igreja era complexo, mas em resumo, essas divisões estavam alicerçadas nas preferências que cada grupo tinha por líderes diferentes, por oradores diferentes, e tudo isso porque aqueles irmãos valorizavam justamente a sabedoria humana, a capacidade do orador, as habilidades na fala, na retórica e assim por diante. E é justamente diante dessa valorização da sabedoria humana, da capacidade do orador de falar bem, que Paulo começou a ensinar a respeito da verdadeira sabedoria, que era muito diferente daquela sabedoria humana que os coríntios apreciavam. E primeiro, irmãos, o Paulo mostrou a esses irmãos que a mensagem da cruz é loucura e escândalo para o mundo. Ao mesmo tempo, ela é poder de Deus para os que são salvos. Depois, Paulo mostrou que essa salvação, através da pregação da loucura da cruz, alcança os insignificantes, os fracos, os tolos desse mundo.
E nisso Paulo mostrou mais uma vez como Deus inverte o valor do mundo. Não só a mensagem é diferente da mensagem que nós esperamos, mas os alvos da mensagem, aqueles que são salvos pela mensagem, são diferentes daqueles que nós imaginamos. E hoje Paulo vai mais uma vez inverter a nossa lógica e inverter a lógica dos irmãos de Corinto, mostrando que o pregador também não é aquilo que se esperava. Se a mensagem não é o que se esperava, se os alvos da mensagem não são aqueles que se esperavam, o pregador da mensagem também não é aquele que se esperava. Paulo vai relembrar os seus primeiros dias em Corinto, Paulo vai lembrar as suas primeiras pregações em Corinto, e ele vai então mostrar a esses irmãos que quando ele pregou, naqueles dias, ele pregou a cruz de Cristo, não firmada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se Deus operava por meio da fraqueza, Deus operava através do apóstolo Paulo. A mensagem parecia ser fraca, os alvos da mensagem certamente são fracos, e Paulo vai dizer, o pregador também era fraco. E ele pregou segundo a fraqueza sua, mas também segundo o poder de Deus. Por isso, irmãos, nessa noite, nós aprenderemos através desse relato de Paulo e das palavras do apóstolo que a nossa fé deve estar fundamentada, alicerçada somente na pregação da cruz, que é o poder de Deus. A nossa fé deve estar fundamentada na pregação da cruz, que é o poder de Deus. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que a nossa fé deve estar firmada somente na mensagem do Cristo crucificado. Veja, no início do capítulo 2, Paulo lembra, como eu já falei, o início do seu ministério na cidade de Corinto. Nós sabemos que Paulo começou aquela igreja, Paulo fundou aquela igreja. E Paulo faz questão de lembrar como foi os primeiros dias de Paulo, dele ali naquela cidade. Ele faz questão de lembrar como foram as suas primeiras pregações naquele momento. E Paulo nos diz o seguinte, nos versículos 1 e 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Veja, irmãos, que a última vez que o apóstolo Paulo usou a primeira pessoa, falando dele mesmo, foi no versículo 17. E nesse momento, no versículo 17 do capítulo 1, Paulo disse que ele foi enviado para pregar o evangelho não com sabedoria, para que não se anule a cruz de Cristo. E depois de um bom tempo falando dos coríntios, Paulo volta a falar dele agora. Paulo falou dele no capítulo 1, passou então um tempo falando dos irmãos e agora ele volta para falar dele e para falar a mesma coisa. Eu não fui enviado para pregar sabedoria de palavra, mas eu fui enviado para pregar a cruz de Cristo e o Cristo crucificado. O apóstolo relembra aquilo que nós podemos ler em Atos capítulo 18. Se você puder fazer isso, faça isso essa semana. Leia o capítulo 18 de Atos e você vai ver o ministério de Paulo nessa cidade. E quando você lê, você vai observar as lutas que Paulo passou ali, as perseguições que Paulo passou ali, e vai reparar aquilo que Paulo está nos dizendo na carta aos Coríntios. Ele não pregou de acordo com a sabedoria humana. Veja, a cultura da cidade de Corinto é exatamente a cultura que nós ouvimos nas palavras de Quintiliano. Era uma cultura que valorizava os grandes oradores, os homens majestosos que articulavam bem a palavra e que tinham o poder do convencimento nas mãos. Mas Paulo diz, eu não preguei assim. Eu não preguei como os sofistas que usavam os argumentos da melhor maneira possível para ludibriar e enganar e guiar a multidão. Paulo diz, a minha pregação não se baseou em habilidade da retórica, em habilidade da oratória ou em qualquer outra coisa. Paulo não pregou o evangelho, irmãos, a esses irmãos com a pomposidade no uso das palavras. Ele não usou palavras para trazer a visão dos irmãos para ele mesmo. Paulo não usou uma linguagem que chamasse a atenção para ele mesmo.
E aqui, irmãos, Paulo não está desprezando simplesmente a oratória, ele não está desprezando o estudo, ele não está desprezando a preparação para se pregar, nada disso, muito pelo contrário. O que Paulo está mostrando é que ele não utilizou essas coisas para autopromoção, como os oradores faziam e como os irmãos da igreja estavam acostumados a ver. Os irmãos estavam acostumados a ver pessoas que utilizavam todas essas ferramentas para chamar atenção para si mesmo. E Paulo está dizendo: quando eu preguei entre vocês, eu não busquei chamar atenção para mim. Eu não busquei me autopromover, eu não busquei mostrar as minhas habilidades, mostrar o meu conhecimento, mostrar como eu sou capaz de convencer as pessoas. Eu preguei em simplicidade, não buscando chamar atenção para mim, mas chamando a atenção somente para a mensagem do Evangelho. O apóstolo não buscava promover-se ou se exibir para a multidão. O seu desejo não era admiração, o seu desejo era pregar o Evangelho com simplicidade, para que a mensagem do Evangelho recebesse então a proeminência, a mensagem do Evangelho então ficasse em primeiro lugar. E aqui, irmão, certamente é uma exortação para aqueles que pregam a palavra, para que ao pregarem a palavra não busquem usar técnicas para mostrar as suas próprias habilidades numa tentativa de autoafirmação. Porque ao tentar chamar a atenção para si mesmo, Paulo vai nos mostrar, nós estamos tirando a atenção do Evangelho. E esse é o argumento de Paulo. Paulo diz: irmãos, eu não preguei de uma forma com ostentação, para que a atenção não estivesse em mim, mas no Evangelho. Paulo entende que quando uma pessoa prega a palavra usando dos instrumentos para chamar atenção para si mesmo, ela está tirando a atenção do Evangelho. E Paulo está justamente dizendo: não foi assim que eu preguei o Evangelho no meio de vocês. A atenção não estava em mim, a atenção estava na pregação do Evangelho. E veja, isso é uma exortação para aqueles que pregam, mas essa também é uma exortação para aqueles que ouvem a pregação da palavra. Nós devemos ficar atentos, irmãos, se aqueles que pregam a palavra, se aqueles que anunciam a palavra, eles de fato estão fazendo isso em ostentação, ou se eles estão fazendo isso colocando no centro a mensagem do Evangelho. Nós devemos prestar muito bem atenção se os nossos pregadores eles têm dado primeiro lugar à palavra de Cristo e não a si mesmo. E mesmo que nós não sejamos pregadores da palavra, mas certamente nós falamos de Cristo nos nossos trabalhos, nós falamos de Cristo na nossa família, aos nossos amigos. E a grande pergunta que nós podemos fazer é: quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos da palavra de Cristo, será que nós fazemos isso para chamar a atenção para nós? Ou será que nós fazemos isso para dar privilégio à mensagem da cruz de Cristo? Paulo diz que a sua missão foi anunciar o mistério de Deus a esses irmãos. E é interessante essa palavra mistério, né? Porque ao utilizar essa palavra mistério, Paulo enfatiza o caráter inacessível do Evangelho. Em outras palavras, existe um caráter misterioso do Evangelho, ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que estava escondida e foi revelada àqueles irmãos de Corinto. Aqueles irmãos não conheciam o Evangelho, aquele Evangelho era um mistério de Deus, mas agora esse mistério foi revelado. Mas eu gostaria de refletir, irmãos, a respeito de algumas características dessa palavra mistério, porque essa palavra mistério, tanto no Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel, como também no judaísmo, ela era um termo técnico utilizado, né, nesses livros. E normalmente essa palavra mistério significava uma revelação de algo que iria acontecer no futuro, no fim dos tempos. Normalmente era isso, tanto no judaísmo quanto no livro de Daniel, ou seja, uma revelação daquilo que iria acontecer no fim dos tempos, uma revelação de Deus. E é interessante que no judaísmo essa palavra mistério estava muito relacionada com a capacidade do homem de descobrir aquilo que estava escondido. Ou seja, para o judaísmo a palavra mistério tinha justamente esse conceito de uma revelação de Deus que estava escondida e que o sábio deveria então conhecer, deveria buscar conhecer. Mas quando Paulo utiliza essa palavra e fala do mistério de Deus, ele usa de uma forma muito diferente.
Porque sim, ele fala de um mistério que foi revelado, ele fala de uma mensagem que foi revelada, mas ele diz que essa mensagem não foi revelada aos sábios. Pelo contrário, Paulo diz que essa mensagem foi revelada àqueles que são considerados tolos, fracos e insignificantes nesse mundo. Enquanto os judeus entendiam essa palavra mistério como uma grande revelação de Deus que os sábios iriam conhecer pelo seu estudo, pela sua reflexão, Paulo fala do mistério de Deus, mas ele diz que esse mistério de Deus não foi revelado para os sábios, mas sim para os tolos. O mistério de Deus, como afirma um comentarista, é a verdade revelada de Deus, não a descoberta do homem. Paulo faz questão de mostrar que o mistério de Deus não foi descoberto pelo homem, mas foi revelado por Deus. Em outras palavras, não é o homem quem vai atrás do Evangelho e descobre a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, é o Deus que revela o Evangelho ao seu povo. O sábio não pode descobrir sozinho. O homem mais inteligente desse mundo, mais capaz desse mundo, o mais estudioso desse mundo, não é capaz de descobrir o mistério de Deus, mas Paulo nos diz que esse mistério foi revelado àqueles que são considerados tolos, fracos, insignificantes. Observe que Paulo também fala desse mistério, e ele nos diz que esse mistério só pode ser entendido a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos entendiam o mistério como algo que iria acontecer no futuro, Paulo está dizendo, não, o mistério de Deus não é sobre algo que vai acontecer no fim dos tempos. O mistério de Deus é sobre Cristo Jesus, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por nós. Esse é o grande mistério de Deus que foi revelado. É a mensagem da cruz que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É a mensagem da cruz, a palavra que salva. E é exatamente esse mistério que Paulo pregou entre os coríntios. Ele pregou a mensagem do Evangelho, o Cristo crucificado, para que aquela igreja não olhasse para a sabedoria dos homens, mas olhasse e fosse salva pela mensagem da cruz. O apóstolo não tinha definitivamente nenhum interesse de pregar nada além da cruz de Cristo. E essa, irmãos, certamente é a nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja é pregar somente a cruz de Cristo. É a pregação simples do Cristo crucificado que salva pecadores. E veja, é essa mensagem que é considerada loucura pelo mundo, mas que ao mesmo tempo o apóstolo Paulo nos diz que ela é o poder de Deus para a salvação daqueles que foram chamados. Toda a capacidade intelectual, toda a habilidade retórica, toda a organização do pregador, todo o seu trabalho será perdido se ele não anunciar a cruz de Cristo. Todo o trabalho de uma igreja, todo o trabalho dos irmãos será por água abaixo, irá por água abaixo, se ela não pregar somente a cruz de Cristo. A igreja, irmãos, não foi chamada para pregar mensagens de autoajuda, mensagens coach, para incentivar os irmãos e dar novos ânimos. A igreja não foi chamada para pregar a psicologia ou as diversas correntes da psicologia. A igreja não foi chamada para pregar prosperidade financeira. A igreja não foi chamada para pregar legalismo religioso. A igreja foi chamada para pregar e anunciar o evangelho que salva pecadores, o poder de Deus. É esse o evangelho que nós devemos anunciar. É essa a única mensagem que nós somos chamados a proclamar. Nós somos chamados para pregar o mistério de Deus, Jesus Cristo e esse crucificado. É somente na mensagem da cruz que nós devemos estar alicerçados. É somente essa mensagem que nós devemos pregar. É somente nessa mensagem que nós devemos crer. O que nós veremos então na segunda parte do texto, se na primeira parte nós temos o conteúdo da mensagem, a mensagem da cruz, o mistério de Deus que é revelado à igreja, aos fracos, aos insignificantes, na segunda parte do texto, a partir do versículo 3, Paulo vai tratar muito mais especificamente a respeito do modo da pregação, da forma da pregação, da atitude do pregador. Ele falou disso também nos versículos 1 e 2, mas agora nos versículos 3 em diante ele vai focar mais nisso. E nesse momento nós aprenderemos, em segundo lugar, que a nossa fé deve estar no poder de Deus.
A nossa fé deve estar na mensagem da cruz e a nossa fé deve estar no poder de Deus. E veja que nos versículos seguintes, Paulo vai mostrar, nos versículos 3 a 5, que ele colocou de lado qualquer método, qualquer forma de pregação que pudesse tirar a atenção da mensagem do Evangelho. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja que logo no início da carta, irmãos, nós temos visto como o apóstolo tem nos ensinado que Deus trabalha através da fraqueza. É impressionante isso, como Paulo faz questão de nos mostrar que Deus, o nosso Deus, é um Deus que trabalha a partir da fraqueza. Primeiro, Paulo nos mostrou que Deus trabalha a partir da mensagem que parece loucura ao mundo. O Cristo crucificado, que é considerado fraco pelos homens, frágil pelos homens, é o poder de Deus para a salvação. Depois Paulo nos mostrou que Deus salva não os sábios, os fortes, os nobres, mas os fracos, os insignificantes e os tolos desse mundo. Deus trabalha por meio da fraqueza. E então Paulo nos mostra em terceiro lugar, agora no capítulo 2, que Deus usa a fraqueza do pregador para salvar pecadores fracos através de uma mensagem fraca. Veja, a mensagem que é considerada loucura é o poder de Deus. Os que são considerados insignificantes são aqueles que são salvos por Deus. E o pregador que é fraco e frágil é justamente aquele que é usado como instrumento de Deus para a salvação dos pecadores. Paulo está nos mostrando, irmãos, nós não podemos nos gloriar de absolutamente nada, porque Deus trabalha a partir da fraqueza. Paulo está nos mostrando e está dizendo a esses irmãos, por que vocês estão buscando soberba? Por que vocês estão buscando proeminência? Por que vocês estão se dividindo em torno de homens? Se Deus trabalha na fraqueza, se Deus usa a nossa fraqueza para a sua glória, se o Senhor salva por meio da nossa fraqueza. E nós poderíamos nos perguntar, em que consistia essa fraqueza de Paulo, não é? E aqui Paulo também fala sobre temor e grande tremor, né? Ele nos diz que ele não foi só em fraqueza, mas também em grande temor e tremor que ele esteve entre esses irmãos. E é interessante nessa palavra temor e tremor, não é? Que são usadas aqui, porque elas são utilizadas, por exemplo, em Efésios e em Filipenses para falar da obediência de um servo, da submissão de alguém. Nesse sentido, então, Paulo poderia estar falando trazendo a ideia de que ele era como um servo que com temor e tremor obedeceu ao Senhor na sua pregação, ou seja, ele era apenas um instrumento de Deus, apenas um servo de Deus. Mas são muitas, irmãos, as explicações para essa natureza a respeito do temor e tremor de Paulo, a respeito da fraqueza de Paulo aqui, e eu vou citar algumas delas, e eu creio que muitas delas podem ser verdades, né? Por exemplo, há autores que dizem que Paulo está falando aqui do medo que ele tinha de falhar depois do fracasso em Atenas. Se os irmãos lerem o livro de Atos, os irmãos vão observar que Paulo foi para Corinto depois de ter ido pregar em Atenas. E em Atenas, a sua pregação não obteve o sucesso esperado. As pessoas não ouviram Paulo, não atenderam Paulo, muito pelo contrário. E alguns autores vão dizer que Paulo estava com temor e tremor em Corinto porque ele tinha medo de que mais uma vez a sua pregação não produzisse frutos. Outros vão dizer que esse temor e tremor era fruto do nervosismo de Paulo, por estar falando a novas pessoas, a grandes multidões. Outros vão dizer que era o pânico de Paulo por causa da tarefa esmagadora que era pregar o Evangelho. Outros vão dizer que era uma apreensão de Paulo porque ele não se via capacitado para essa obra. Outros vão dizer que era uma preocupação de Paulo com a sua segurança. Ele tinha medo, ele tremia porque talvez ele fosse preso ou morto e assim por diante. Outros vão dizer que ele tinha uma preocupação com a sua segurança. Outros vão dizer que isso era apenas uma demonstração da sua humildade. Ainda outros vão dizer que isso era uma demonstração de como ele era humilde diante da soberba daqueles irmãos.
Veja quantas opções nós temos aqui, quantas opções nós poderíamos escolher aqui. E o fato, irmãos, é que é muito difícil saber exatamente o que Paulo quer dizer com o tremor e tremor aqui. Eu creio que algumas dessas respostas são verdadeiras. Em resumo, eu creio que o que Paulo está trazendo aqui é muito mais do que uma identificação do que se passava no seu coração. Mas ele está dando uma razão teológica para o seu tremor e tremor. Em outras palavras, o apóstolo está mostrando que ele não confiava em si mesmo na pregação do Evangelho, mas ele confiava somente no poder de Deus. O que eu creio que Paulo está tentando nos dizer aqui, apesar de ter alguns motivos específicos para isso, em resumo, Paulo está nos mostrando que ele era apenas um servo humilde que se considerava incapaz para a tarefa de salvar pecadores e por isso só confiava no poder de Deus, no Evangelho. Paulo sabia que não era a sua habilidade com as palavras que salvava pecadores e trazia sucesso à sua missão. Ele não confiava nas suas habilidades, mas ele reconhecia a sua fraqueza e ele confiava no poder de Deus através da sua fraqueza. Nas palavras de um comentarista, é da natureza da cruz que ela não possa ser pregada com elegância e com brilho, apenas em fraqueza. Em outras palavras, Paulo, o pregador, não era diferente da própria mensagem. Se a mensagem do Evangelho era considerada falha, fraca e tola pelo mundo, ele também, certamente, aos olhos do mundo, era alguém tolo, fraco e falho. E eu creio, irmãos, que o que Paulo nos ensina aqui é algo precioso para aqueles que pregam a palavra de Deus. O pregador da palavra de Deus deve compreender que ele deve a cada dia se tornar semelhante à própria mensagem do Evangelho. Ou, em outras palavras, o pregador deve depender somente do poder de Deus na sua pregação. E a verdade é que quanto mais nós falamos de Cristo, quanto mais nós anunciamos a Cristo, seja como um pregador que faz isso para a igreja, seja como nós podemos fazer aos nossos amigos, aos nossos irmãos, na prática nós descobrimos que as nossas habilidades, os nossos esforços não servem absolutamente de nada se Deus não operar com sua graça e com seu poder. Por mais que você trabalhe muito, por mais que você estude muito para falar de Jesus para alguém, por mais que você se capacite da melhor maneira possível para explicar o Evangelho da maneira mais clara, mais evidente, por mais que você escolha as melhores palavras e coloque ela em cada lugar certo, se Deus não operar com o Espírito Santo, todo o nosso trabalho é em vão. A verdade, irmãos, é que Deus trabalha por meio da fraqueza. E é lógico, eu não estou dizendo aqui que nós devemos deixar de estudar, por exemplo, para que Deus opere por meio da fraqueza. Nós devemos deixar de nos preparar para falar de Cristo, ou no caso dos pregadores, para pregar a palavra, porque Deus opera na fraqueza. Não é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é uma dependência essencial de Cristo. E várias vezes, irmãos, nós podemos provar isso. E eu já provei isso. Já provei de preparar um sermão, de me dedicar, de achar que o sermão estava muito bem feito e dizer, não, esse sermão aqui não está 10 porque eu não sou 10, mas enfim, está um 9. E chegar e o sermão não ter, pelo menos especificamente, nenhum efeito e as coisas não aconteceram. Como também já aconteceu de ser pego de surpresa e ter que falar, ter que pregar, ter que, enfim, falar de Cristo de última hora e escolher alguma coisa de última hora e pensar alguma coisa de última hora. E essa palavra mal preparada acabar redundando em muito mais frutos do que aquelas que foram muito mais elaboradas. Mais uma vez, o ponto não é nós devemos deixar de nos preparar para que Deus atue na fraqueza. Mas o ponto é, nós somos dependentes de Deus, dependentes da graça de Deus. Toda a nossa preparação para falar de Cristo, todo o nosso estudo, toda a nossa dedicação, não são absolutamente nada sem o poder de Deus que atua no meio da fraqueza. Paulo afirma que ele não pregou de acordo com linguagem persuasiva de sabedoria.
E mais uma vez Paulo está criticando aqui o estilo da retórica grega tão prestigiada pelos irmãos. Paulo está mais uma vez criticando esse estilo pomposo dos grandes oradores. E o texto certamente não está nos dizendo que a pregação não deve convencer as pessoas, não deve ser uma tentativa de convencer as pessoas. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo pregava tentando persuadir, tentando convencer as pessoas. Mas o ponto é, o que deve convencer as pessoas é a mensagem da cruz, não o estilo da nossa oratória. Não as nossas palavras, mas sim a mensagem da cruz. Não os nossos efeitos, mas a mensagem da cruz. E a mensagem do Evangelho, irmãos, não era apenas o conteúdo da pregação de Paulo. Esse é o mais importante. A pregação do Evangelho, ou o Evangelho, moldava também a forma da pregação de Paulo. E eu creio que essa é uma das principais lições que nós podemos aprender desse texto especificamente. Porque sim, ao longo de todo o primeiro capítulo, Paulo já nos ensinou que o que deve ser pregado é a mensagem da cruz. Mas Paulo enfatiza nesse momento que não só é o conteúdo da pregação que deve ser fiel, mas até mesmo a forma da pregação deve ser fiel. O Evangelho deve moldar inclusive a forma da pregação. Em outras palavras, Paulo não estava disposto a pregar como os famosos oradores daqueles dias que chamavam a atenção do público para ele mesmo. Ele não desejava imitar os grandes filósofos, amados e respeitados. A sua intenção era pregar a simples mensagem da cruz. Ele pretendia proclamar o Evangelho de maneiras que fossem consoantes com a mensagem da cruz, do Cristo crucificado. De maneira que o povo pudesse olhar para a mensagem, não para o pregador. E é interessante, irmãos, que o pastor Augusto Nicodemus, ele tem uma analogia, né, para esse tipo de coisa. É uma analogia um pouco forte, né, mas verdadeira, né? Ele diz que E ele conta a seguinte história, a seguinte ilustração, né? Se você é convidado para jantar na casa de alguém e alguém vai lhe servir uma sopa e ele serve essa sopa num pinico, certamente você não iria gostar, não é? E você vai dizer, pai, mas não tem um prato nesse? Não, mas está limpo, eu nunca usei não, está novo, eu comprei, está aqui novo, não tem problema nenhum não. Mas mesmo que tivesse limpo, você iria olhar e você iria dizer, não, mas tudo bem, eu sei que está limpo, mas não é agradável, não condiz com a situação, não faz sentido com o contexto. E essa ilustração, por mais que seja bem cômica em certo sentido, ela ilustra bem o que Paulo está falando aqui. Por mais que a mensagem do Evangelho seja pregada, se a forma como nós pregamos a mensagem da cruz não condiz com a mensagem da cruz, nós estamos anulando a cruz de Cristo. Por isso que Paulo diz, eu não preguei diante de vocês com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, quando nós pregamos e buscamos chamar a atenção para a nossa oratória, para o nosso estilo, para a nossa pomposidade, nós estamos anulando a cruz, nós estamos, então, pregando, podemos até pregar o verdadeiro Evangelho, mas nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho da maneira errada. E é por isso, irmãos, que nós devemos nos questionar muito, e às vezes eu vejo algumas pessoas que vão para algumas igrejas, onde normalmente elas voltam e dizem, pastor, lá no culto tem isso, tem aquilo outro, tal, mas o Evangelho verdadeiro é pregado. Mas veja como é problemático essa fala, não é? Porque nós dizemos, não, a essência do Evangelho está lá, porque ele falou de Jesus Cristo crucificado, mas tudo que está em volta do Evangelho prejudica a própria pregação do Evangelho. E muitas vezes nós pensamos assim, não, nós podemos substituir a pregação do Evangelho por uma peça teatral. Afinal de contas, na peça teatral o Evangelho está sendo proclamado. E é verdade, em muitas peças o Evangelho é proclamado. Mas não é só o Evangelho sendo proclamado, é a forma do Evangelho sendo proclamado. E Paulo nos ensina que o Evangelho de Deus é usado por ele quando homens fracos, pecadores, de maneira simples, falam a mensagem da cruz. E muitas vezes nós tentamos ajudar o Evangelho na sua simplicidade. Nós tentamos criar um ambiente, um formato que possa ajudar o Evangelho.
Nós colocamos muitas vezes um ambiente, nós produzimos as luzes ideais, nós colocamos fumaça, nós colocamos uma música ambiente para tornar o coração das pessoas mais receptíveis ao Evangelho. Porque a forma não é tão importante, o que importa é falar de Cristo, é falar do Evangelho. E Paulo está dizendo não. Paulo está dizendo, eu não preguei como os grandes oradores dos dias dos nossos dias, e eu poderia fazer isso. Certamente Paulo tinha capacidade para fazer isso, mas ele diz, eu não fiz, porque eu não queria que a atenção estivesse em mim, mas sim na mensagem da cruz. E por isso ele diz que a sua pregação consistiu em demonstração do Espírito e de poder, não é? E aqui, irmãos, alguns pensam até que essa demonstração do Espírito e poder seria uma referência a milagres. E é verdade, Paulo fez milagres, Paulo operou milagres ao longo do seu ministério, mas não parece ser disso que Paulo está falando aqui, porque o contexto está falando de outra coisa. O contexto, quando fala de poder, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulos 1 e 2, especificamente ele fala a respeito do poder do Evangelho. Por exemplo, no versículo 18 do capítulo 1, o apóstolo Paulo nos ensinou que a palavra da cruz é o poder de Deus para aqueles que são salvos. E no versículo 24, ele nos diz que para os que foram chamados, o Cristo crucificado é o poder de Deus. Além disso, no versículo 25, ele nos mostra que aquilo que é considerado fraqueza é mais forte do que qualquer poder humano, numa clara referência à mensagem do Evangelho. Em outras palavras, quando Paulo fala que ele pregou em demonstração do Espírito e de poder, Paulo está dizendo, eu preguei o simples Evangelho, eu preguei com a capacitação do Espírito e preguei o Evangelho que é o poder de Deus, o poder do Espírito para salvar pecadores. E quando Paulo diz isso, irmãos, Paulo está nos mostrando que o que salva pecadores é a simples mensagem da cruz, que é o poder de Deus. Nós podemos atrair pessoas com um ambiente belo, nós podemos atrair jovens com programações diferentes, nós podemos atrair pessoas e encher igrejas com diversos métodos, mas a única mensagem que pode salvar, que pode transformar pecadores, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que foram chamados, é a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho. Thomas Schreiner, ele vai dizer, o poder do Espírito se manifesta através da proclamação da cruz. Se nós queremos ver salvação nessa igreja, se nós queremos ver salvação nas nossas famílias, se nós queremos ver salvação no nosso meio, nós só veremos por meio da proclamação da cruz o poder de Deus. E Paulo nos ensina que ele pregou dessa forma, ele fez tudo dessa forma, para que, de acordo com o versículo 5, a fé desses irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O objetivo todo de Paulo ao pregar a palavra era que a fé daqueles que ouvissem estivesse fundamentada no poder de Deus no Evangelho. Como nós já sabemos, os cidadãos de Corinto, eles valorizavam, os grandes oradores, mas Paulo não desejava que a fé deles estivesse nisso. Não traria benefício algum que os coríntios alicerçassem a fé deles nas habilidades de Paulo. Paulo poderia pregar com grande habilidade. Paulo falava, no mínimo, 3 idiomas. Paulo sabia muito bem falar em público. Paulo era, sem sombra de dúvidas, um grande escritor, um grande intelectual. Mas Paulo não tinha interesse de que os irmãos de Corinto firmassem a sua fé nas suas habilidades. O seu desejo é que a fé desses irmãos estivesse fundamentada somente na cruz de Cristo. E é triste, irmãos, perceber que muitas vezes igrejas se fundamentam, se alicerçam em indivíduos, em pastores, em pregadores individuais. E Paulo não tinha esse interesse. Paulo não tinha o interesse de firmar a igreja de Corinto nele, mas sim na mensagem da cruz. Paulo não tinha o interesse de chamar a atenção para ele, mas sim para a mensagem
da cruz. E o que acontece muitas vezes em igrejas, até mesmo igrejas sérias, é que a igreja se alicerça tanto no ministério de um pastor, de uma pessoa, de um líder, que quando esse líder vai, ou por motivos de saúde ou por outro qualquer motivo, a igreja muitas vezes desmorona, porque a fé não estava alicerçada na cruz, na mensagem da cruz. E Paulo teve todo esse cuidado. Paulo diz: irmãos, eu preguei dessa forma para que vocês não se apoiassem em mim, mas sim na cruz. A nossa fé, irmãos, não pode se estabelecer na habilidade, na sabedoria humana, na capacidade do pregador. É somente no Evangelho que a nossa fé deve se apoiar, porque é somente o poder de Deus, a cruz de Cristo, que salva pecadores. Mais uma vez eu cito Thomas Schreiner quando ele diz o seguinte: embora os seres humanos sejam dotados de maneira surpreendente, incluindo alguns que têm brilhantismo retórico e assim por diante, nada pode resolver o maior problema do homem. O que é necessário é nada além da morte e da ressurreição, o que significa que a única resposta para a redenção dos seres humanos é Cristo crucificado e ressuscitado. O melhor orador, o melhor pregador, certamente não pode produzir efeito algum com as suas habilidades, técnicas, preparação e estudo. Mas o simples Evangelho de Cristo, o poder de Deus, salva pecadores. Se nós queremos, irmãos, salvação no nosso meio e através de nós devemos proclamar a cruz de Cristo em fraqueza, em temor e tremor, confiados somente em Cristo. Se nós desejamos salvação, nós devemos depender de Cristo e lembrar que Cristo, Deus, trabalha através da fraqueza aparente da mensagem, da fraqueza daquele que prega, da fraqueza também daqueles que são salvos. Esse é o nosso Deus, o Deus que trabalha na fraqueza. E por isso nós não precisamos alicerçar a nossa fé na nossa força, na nossa sabedoria, mas nós podemos depender de Deus e alicerçar a nossa fé no poder de Deus, o Cristo crucificado, o Evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele de fato nos ensine a depender dEle e confiar só nele. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos ensina nessa noite, mais uma vez, que nós somos chamados pela mensagem que é considerada fraca pelo mundo. O Senhor nos chamou através de homens pecadores que pregaram a nós, mesmo sendo fracos, pecadores como nós. O Senhor salva pecadores fracos e nós te louvamos porque nós fomos alvos dessa gloriosa salvação. O Senhor opera por meio da fraqueza e nós rogamos ao Senhor que a nossa fé esteja fundamentada, ó Pai, na pregação da cruz, no poder da cruz. Que a nossa fé, ó Deus, não esteja alicerçada em homens, em habilidades humanas, em capacidades humanas, seja do outro, seja a nossa própria, mas que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor esteja firmado somente na pregação da cruz de Cristo. E que firmada, Senhor Deus, em Ti, essa igreja cresça na proclamação da Tua palavra e nós possamos então experimentar o poder de Deus no nosso meio, através da salvação de pecadores pela cruz de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.